Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a gente escutou na primeira leitura São Paulo, que faz uma prece pela sua comunidade, por todos aqueles para os quais ele anunciou o Evangelho, e pede que o Espírito Santo desça sobre eles, que Deus conceda, que o Pai conceda a eles essa graça de ter, por meio do Espírito Santo, Cristo habitando nos nossos corações, pela nossa fé. Depois pede que a gente coloque as nossas raízes no amor. Pede a Deus isso, porque isso é graça de Deus, é dom dele. E sejamos enraizados no amor, quer dizer, o amor seja a raiz mais profunda do nosso ser, da nossa forma de agir, de atuar. Ali no fundamento de tudo, debaixo de tudo, como com uma raiz, esteja o amor. E ali, se o Pai concede isso, que Cristo habite nos nossos corações pelo Espírito Santo, e que nós estejamos enraizados pelo amor, ali nós vamos ter condições de compreender. E aqui diz São Paulo, em comunhão com todos os santos, compreender o quê? A altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo, que vai além de todo conhecimento. Vejam que essa maneira como São Paulo descreve a nossa vida cristã é muito diferente daquilo que muitas vezes a gente fica na cabeça. E a vida cristã, ela é primeiro uma atividade intelectual, né, de conhecer uma doutrina determinada, conhecer determinados princípios, e depois, muito diferente um pouco esse ativismo, né, que existe na vida cristã, que tudo é compromisso, tudo nós que temos que fazer com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. E depois se coloca quase como um apêndice para nos diferenciar de alguém que é completamente sem Deus, se coloca quase como uma nota de pé de página, tudo isso com o auxílio da graça de Deus, né?
para que o nome de Deus não falte no finalzinho da frase, na nota de pé de página. Pelo contrário, como é que São Paulo descreve a nossa vida cristã? Como um dom que vem lá do alto, vem do Pai. Ele derrama sobre nós o seu Espírito. E aí, possuídos pelo Espírito de Deus, Cristo já não é mais para nós apenas uma figura do passado, mas Ele está vivendo em nós. A gente percebe, experimenta a vida dele em nós. Ou seja, que todo o nosso pensar, todo o nosso agir, todo o nosso querer está unido, está em simbiose com Jesus Cristo. Está completamente unido a Ele, de forma que aquilo que o nosso coração quer, a gente reconhece que é o querer de Cristo em nós. Então, quando a gente experimenta isso, é uma vida misteriosa, é a vida infinita de Deus, que tem essa altura, largura, profundidade infinita, que vai muito além do nosso entendimento. E se a gente pensar, toda a doutrina, a espiritualidade da igreja foi uma tentativa sempre de traduzir com palavras essa vida que vive em nós e que vai muito além de qualquer palavra, de qualquer conceito, de qualquer ideia. E por isso, quando a gente toma contato com a doutrina cristã, a gente está ali apenas reconhecendo uma descrição daquilo que já é a nossa vida, essa vida misteriosa que vive em nós, que nós muitas vezes não percebemos, mas que ela atua em nós o tempo todo e vai além de qualquer outra coisa. Então, esse é o grande incêndio que Cristo fez no mundo, Aqui ele fala do incêndio, do fogo que ele vem trazer à terra, esse fogo que muitas vezes se manifesta como divisão, porque como comparar essa vida em Cristo, essa vida no Espírito Santo, com a vida antiga, com a vida velha, que é totalmente dominada por essa natureza que tenta o tempo todo se autopreservar e se autoassegurar naquilo que não é firme. Então, quem vive segundo essa lógica acaba se tornando incompatível, incompreensível a vida em Cristo. Para quem vive essa vida não sabe como nos classificar. E tanto é que sempre aconteceu, começando com Cristo, acontece com todo santo, toda pessoa que vive em Cristo, essa mesma coisa. Julgam que é louco, que perdeu o juízo, que perdeu a razão. No Evangelho a gente escuta que os próprios familiares de Jesus lá e de Nazaré vão atrás dele, porque acham que ele perdeu o juízo, que ele ficou louco. Por quê? Porque a pessoa que vive essa vida divina dentro de si, ela aparece aos olhos do mundo com uma liberdade, com uma alegria que é própria de quem perdeu o juízo. Assim, já começou em Pentecostes, quando os discípulos saíram do cenáculo
louvando, bendizendo a Deus. Qual foi o comentário que alguns fizeram deles, né? Eles estão cheios de vinho, se embriagaram com o vinho, por isso estão aí cantando, louvando a Deus, feito loucos, feito bêbados. Quando na verdade ali se manifestava a vida em Deus, essa liberdade, essa alegria que é própria de quem está possuído pelo Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor para nós, para a nossa comunidade, para a nossa paróquia, o mesmo que São Paulo pediu. Sobre nós desça cada vez mais o Espírito Santo, que Ele encontre em nós essa acolhida profunda, cheia de fé, cheia de confiança, para que a gente se enraize no amor e manifeste essa vida divina em Cristo, com toda a sua largura, altura e profundidade.